Imagine que um vestibular te pergunte isso. Seja o conjunto A e o conjunto B, sejam esses dois conjuntos. Verifique se esta relação é uma função. Lembra? Nem toda relação é uma função. Vamos ler essa relação, porque agora você sabe ler matemática. A nossa relação, ela é formada de quê? Pares ordenados, que pertencem a B cartesiano A. Opa, o que é B cartesiano A? É um baita conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento é de B e o segundo é de A agora, porque é B cartesiano A, o primeiro elemento é de B e o segundo é de A, ou seja, o X pertence a B e o Y pertence a A. Mas eu só quero os pares de B cartesiano A que obedecem a esta lei de formação. Rivaldo, como é que eu vou descobrir agora isso? Muito fácil. Ó que rápido. Nossa relação vai de B para A, ou a ordem, com esta lei de formação. Muito bem, vamos escrever os conjuntos então. Nossa relação vai de B, eis o conjunto B, para A, eis o conjunto A. Aí você tem que lembrar quem é a casa de X e a casa de Y, lembra? Aqui é a casa de X, aqui é a casa de Y. Então esse menos 1 que eu marquei em vermelho, ele é quem? X ou Y? Ele é X. Então você vem aqui na lei de formação e troca o X por 1. X igual a 1, X igual a 1, marca 1 aqui. Vamos fazer? Vai ficar Y ao quadrado, 1 menos, troquei o X por 1. Só fiz isso. Peguei X igual a 1 e eu quero ver quem é o correspondente Y de acordo com a minha lei de formação. Aí é conta, né? 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0. E Y ao quadrado igual a 0. Quem é o número que ao quadrado vale 0? 0. Descobri que o Y vale 0. Aí eu vou ver se 0 tem nesse conjunto. Tem 0 aqui? Ele volta aqui, ó. Então pronto, eu montei o primeiro par ordenado, par 1 e 0. Pode falar, cara, fácil, muito rápido. Então vamos acelerar, vai. E se o X for menos 1 agora? Lembra que lá é a casa de X, não vai mudar nunca. Casa de X. Lá vai. Se x é igual a menos 1, eu venho na minha lei de formação e troco esse x por menos 1. Ó, só o x por menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Opa, deu y ao quadrado igual a 0. Então o y vale 0. Eu já sei que tem 0 aqui, então eu vou pegar menos 1 e ligar com 0. Ele fala, mas não pode ter dois valores de x ligados ao mesmo valor de y. Pode. Não pode é um x com mais y. Não pode um domínio com mais imagem. Mas eu posso ter domínios distintos, todos indo na mesma imagem. Isso continua sendo uma função. Mas a pergunta é se a relação é uma função. Eu não sei ainda. Tem mais um cara para pegar. E se o x for 0? Se o x for 0, vamos colocar na nossa lei de formação. Esse x eu vou trocar por 0. Vai ficar y ao quadrado, menos 1 e 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. 1 menos 0 é 1. Vai ficar y ao quadrado igual a 1. Respira. E diga quais os números que elevados ao quadrado vão gerar o número 1. Números que ao quadrado dê 1. Evaldo, números não, só tem 1. Não, tem mais de 1. 1 ao quadrado vale 1, mas menos 1 ao quadrado também vale 1. Então aqui o y pode ser o quê? Mais 1 ou menos 1. Olha que legal, hein? Quando o x for 0, o y pode ser mais 1 ou menos 1. Então vai. Quando o x for 0, o y pode ser menos 1 ou o y pode ser quanto? 1. Quem são os pares da nossa relação? Os pares são 1 e 0, é um par. Quem mais? Menos 1 e 0 é outro par. Depois, 0 e 1 e 0 e menos 1. 0 e 1 e 0 e menos 1. Erivaldo, você perguntou se ela é uma função. O que você acha? É uma função? Não, né? Ela não é uma função porque eu tenho um domínio 0 com duas imagens distintas. Então essa relação ela não é uma função, mas ela é uma relação com esses pares ordenados aqui. Fechou? Tranquilo o exemplo, você já sabe determinar agora se uma relação é ou não é função. Já sabendo isso, nós podemos dar um próximo passo. Bora fazer a próxima questão. Agora vamos à nossa segunda questão, já um pouquinho melhor, a gente vai dar um passo de cada vez, mas sei que você está compreendendo claramente função, está claro, vendo vários conceitos, poxa, é um assunto grande, mas eu estou entendendo, eu sei ler matemática, eu sei ler essas simbologias, então vamos ao próximo passo. Verifique se esta relação representa uma função, muito parecida com a anterior, só porque agora tem alguns detalhes. Primeiro, nossa relação é formada por pares ordenados, que pertencem a reais cartesiano-reais. E aí a gente começa a trabalhar com conjuntos infinitos. Conjuntos reais têm infinitos elementos. E essa relação ela é formada de pares ordenados, onde o x é um número real e o y é um número real. Consequentemente, eu tenho infinitos pares ordenados em R cartesiano R. Legal? Mas eu quero os pares ordenados de R cartesiano R que obedeçam a esta lei de formação. Serão infinitos pares. Mas não são todos os pares de R cartesiano R. São alguns que eu vou pegar que vão dar uma quantidade infinita. Comentário importante também. Esse R cartesiano R a gente escreve na matemática assim, ó.
Ah, Edvaldo, R é o quadrado. Não, pelo amor de Deus. Não fala R é o quadrado não, que as pessoas vão rir de você. Você fala R2. Esse R2 indica duas dimensões. R cartesiano R é o plano cartesiano inteiro. R cartesiano R é o plano cartesiano inteiro. Repetindo, R cartesiano R é o plano inteiro. E um plano tem duas dimensões. Eu chamo de R2 para indicar que eu estou pegando todas as duas dimensões. Então guarde, eu quero os pares ordenados que pertencem a todo o plano cartesiano. Eu quero os pares ordenados que pertencem a todo o plano cartesiano, mas que obedeçam essa lei de formação. Vamos montar do nosso jeitinho. Nossa relação vai dos reais para os reais, dada por esta lei de formação, hora de escrever o conjunto R ligado ao outro conjunto R, conjuntos reais. Vou pegar um númerozinho lá, -1 é um número real, espero que você lembre que os reais são todos os números basicamente que você conhece, tirando os imaginários, né, que está lá dentro do universo complexo, é outra história. Conjuntos reais, se eu pegar -1 é real, eu vou colocar -1 aqui. Lembra que aqui é a casa da variável x, não esqueça, ó, x pertence a R, nesse caso y também. X igual a -1 eu coloco ali, 2 vezes -1, -2, -2 com 1 vai dar -1. Ah, tem -1 aqui nos reais? Claro que tem -1 aqui nos reais, eu tenho meu primeiro par ordenado. Edvaldo, legal, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. E se o x for 0? Bora. X igual a 0, 0 é o número real, eu coloco 2 vezes 0, mais 1, vai dar 0 mais 1, que vai dar 1. 1 é real, eu tenho o par 0 e 1. E assim eu posso continuar infinitamente. Vou fazer mais um para você. Se o x for 1, se o x for 1, coloca 1, 2 vezes 1, 2, mais 1 vai te dar 3. Eu tenho o par 1 e 3. E eu poderia continuar o resto do dia fazendo isso, eu tenho infinitos pares ali. Agora a pergunta é, você acha que isso configura uma função? Que é uma relação? É. Mas você acha que vai ser uma função? O que você acha? Edvaldo, deixa eu pensar. Todo real que eu pegar aqui, Edvaldo, todo real que eu pegar, a hora que eu colocar aqui eu vou achar um real. Então todo mundo vai estar ligado. Boa. Edvaldo, pelo que eu estou vendo, toda vez que eu pego um cara ali e substituo, eu vou achar um único valor de y, porque não tem quadrado, não tem expoente aqui, eu vou achar um único y. Edvaldo, então é uma função. Perfeito. Essa relação, ela realmente é uma função. E se ela é uma função, eu não preciso escrever mais R, eu posso botar um F aqui, F de função. Então olha que legal, presta bem atenção. Nossa relação, acabamos de ver que ela é uma função. Se ela é uma função, eu vou escrever assim, que nossa função vai pegar números reais, relacionar com números reais, como eu tinha feito com você, aqueles mesmos pares que eu já tinha montado com você, aqueles infinitos pares ordenados, mas eu queria, claro, representar isso no nosso querido e amado plano cartesiano. Se esse é um conjunto que tem infinitos números, eu represento na reta que tem infinitos pontos. E esse eixo agora é o eixo o quê? X, o eixo da variável x. X pertence aos reais, que é como você mais conhece o plano cartesiano. Esses infinitos valores eu vou marcar onde? No eixo y. É um eixo com infinitos números. E lembra que a intersecção dos dois eixos, eixos perpendiculares, formando 90 graus, é o ponto 0 e 0. Lembrando o plano cartesiano? Para cá números positivos do eixo x, para números negativos. Para cá positivos de y, para baixo negativos de y. Quadrante, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Você vai nesse sentido, né? Por causa do ciclo trigonométrico. Mas é uma outra história para um outro momento. Marquei meu plano cartesiano, relembrei o plano cartesiano. Esse é o seu plano cartesiano tradicional, concorda comigo? E a gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos marcar o ponto -1 e -1. -1 para x. -1 para x, -1 para y. -1 para x, -1 para y. Traço uma linha em cima do -1. Traço uma linha em cima do -1 paralela ao eixo y, ó, aqui. E uma em cima do -1 paralela ao eixo x. Essas duas linhas elas vão se encontrar e onde elas se encontram eu tenho um ponto. E o que esse par ordenado está dizendo? Que quando o x for -1, o y é -1, ele representa aquele par ordenado. Legal? Antes de fazer o próximo ponto, eu queria brincar com você. Digamos que eu pegue um ponto aqui, ó. Presta atenção, é tudo virtual agora. Peguei esse ponto aqui, esse ponto tem duas coordenadas. Se eu pegar esse ponto e aproximar do eixo y, você concorda que o x diminui? Ó, eu tenho um ponto, para esse ponto tem um x. Se eu pegar o ponto e caminhar em relação ao eixo y, se eu me aproximar do eixo y, o que acontece? Vai, vamos lá. Ó. Se eu me aproximar do eixo y, o valor de x aqui, ó, ele está se diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quanto mais próximo do eixo y, o x vai ficando cada vez mais próximo de 0. Por isso que toda vez que um ponto está em cima do eixo y, o x vale 0. E toda vez que um ponto estiver em cima do eixo x, o y vale 0. Repetindo, se um ponto está em cima do eixo y, é porque o x vale 0. Se um ponto está em cima do eixo x, é porque o y vale 0. Muito importante isso aqui, tá? Hora de marcarmos o ponto 0 e 1. Bom, se o x é 0, não tem nem discussão. Se o x é 0, o ponto está em cima do eixo y. Mas se você quisesse,
traçar uma linha em cima do 0 do x e em cima do 1 do y, 0 do x, 1 do y, vai dar exatamente esse ponto aqui. Mas repetindo, se o x é 0, o ponto está em cima do eixo y, em cima do número 1 nesse caso. Próximo ponto, 1 e 3. Se o x for 1, o y é 3, linha em cima do 1, linha em cima do 3, eles vão se encontrar no ponto, eu tenho aqueles 3 pontos marcados. Mas nós sabemos que nós temos infinitos pontos a serem marcados, e se eu marcar esses infinitos pontos, eles vão se acumular, adivinha, formando uma reta. Ah, Ivan, então sempre forma uma reta. Depende desta lei de formação. Cada lei de formação gera um gráfico diferente. Cada álgebra tem uma geometria diferente, né? Não esquece, Descartes fez a junção da álgebra com a geometria, como eu te falei. Essa reta, esse conjunto de pares ordenados, esse conjunto de pontos, obedece à lei y igual a 2x mais 1, que nós podemos escrever como f de x igual a 2x mais 1. É uma função e tem uma representação geométrica que cai demais nos vestibulares. Mas o legal é que agora você sabe de onde é que vem tudo, né? No fundo é uma relação entre dois conjuntos, só porque ao invés de escrever os conjuntos assim, com bolinhas, por diagramas e com flechinhas, eu represento no plano cartesiano. Esse eixo sempre está representando o primeiro conjunto e esse eixo representando o segundo conjunto. E cada pontinho desse está ligando os dois conjuntos, montando o par ordenado. Legal? Vou te falar um negócio agora que eu chamo de muito importante. Parece uma brincadeira, mas não é. É muito, muito, muito sério. Toda vez que te derem um gráfico, ou que você construir um gráfico, guarde isso. É muito importante você saber conversar com os pontos. Vai dizer, Edivaldo, oi? Você vai conversar com os pontos, você vai bater um papo com os pontos. Edivaldo, você tem problemas. Se você quer aprender matemática, é bom que você tenha alguns probleminhas também, tá? Senão não rola, tá? Você tem que ter um pouquinho de viagem, você tem que se permitir, se deixar seu cérebro mais livre, sabe? Pô, vou me permitir, cara, vou me permitir aprender as coisas. Vambora, então. Converse com os pontos. Qual é o problema de conversar com os pontos? Vamos lá? Edivaldo, como assim? Olha que legal. Tá vendo aquele ponto em azul? Você vai bater um papo com aquele ponto. Edivaldo, o que eu vou falar com aquele ponto? Se você não quer falar, você só escuta, porque ele fala pra você. Esse ponto está dizendo o que para você? Vamos ver se você consegue entender a loucura que eu quero. Esse ponto azul está dizendo que quando o x for... Completa a frase. Aquele ponto azul está dizendo que quando o x for... Quando o x for 1. Boa. O y vai ser quanto? O y vai ser... o y vai ser 3. X igual a 1, y igual a 3. Você concorda que o ponto está dizendo isso? Ele fala, fácil essa conversa. Mas vamos continuar. Esse ponto também está dizendo que quando o domínio for... Opa, Edivaldo, peraí, deixa eu pensar. Você vai acertar. Quando o domínio for... 1, boa. A imagem vai ser quanto? A imagem, Edivaldo, a imagem vai ser 3. Edivaldo, claro, né? X igual a 1, y igual a 3. Lembra dos conjuntos? X igual a 1, y igual a 3. Domínio 1, imagem 3. Então notem, esse ponto ele te diz tudo isso. Que quando o x é 1, o y é 3. Que o domínio 1 tem imagem 3. Mas esse ponto diz mais. Ele diz que f de... Não fala x, não fala x. F de... Edivaldo, já falei x. Tira. F de... Esse ponto está dizendo que f de 1 vale 3. Quando o x for 1, o y vale 3. Isso aqui você tem que entender muito bem. Ó. Se alguém fala que f de 1 é igual a 3, está dizendo para ti que quando x for 1, o y é 3. Que o domínio 1 tem imagem 3. E é claro que este ponto ele diz que ele é o par ordenado quem e quem? 1 e 3. Legal? Então assim, ó, guarde com muito carinho isso. Essa ideia de conversar com os pontos é fenomenal nessa área de função. Toda a parte de geometria analítica também, você tem que olhar um ponto, pô, o que esse ponto está me dizendo? Ah, ele está me dizendo isso, isso, isso. Mas em função é essência pra gente, tá? Guarde com carinho tudo isso, ó. Toda vez que você vê um ponto, você vai falar tudo isso que eu escrevi aqui, ó. Passe a criar esse hábito aqui. Legal?